Amigas e amigos, não há nada mais didático para a gente entender o Brasil do que esta proposta do governo do presidente Jair Bolsonaro, do seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, de, entre aspas, reforma da Previdência Social. Aquela frase atribuída ao Tom Jobim, que ele teria dito que o Brasil não é para amadores, de fato não é. É necessário se debruçar sobre a obra dos explicadores do Brasil para a gente entender a complexidade da sociedade brasileira. Eu sempre falo aqui, isso é fundamental. Se a gente não for atrás das explicações científicas, para a gente procurar o conhecimento, procurar a história, as categorias sociais e filosóficas, a gente realmente não entende o Brasil. Porque há uma grande difusão do senso comum, da ideia de que a culpa é disso, a culpa é daquilo. Eu sempre falo aqui da questão dos políticos. Isso virou xingamento, adjetivo, são os políticos para cá, os políticos para lá, como se político não fosse uma categoria que representa diferentes segmentos, camadas sociais, classes sociais, ideologias, filosofias. Não se vai atrás de difundir o sentido de uma ideologia de esquerda, de direita. Não se vai atrás de procurar informar a sociedade quais são os mecanismos que regem um regime, um determinado regime. Nós estamos agora no regime capitalista, essa relação, essa engrenagem básica capital e trabalho, quem é o trabalhador, quem é do capital. Como que isso deveria ser tratado? Tem que ter regulamentação, regulagem, o Estado, o papel do Estado, a função do Estado. Vem lá dos pensadores da Revolução Francesa, Rousseau, contrato social, enfim, todo um processo aí de formulação de como seria uma sociedade republicana, a República. Eu falo sempre aqui da Revolução Francesa, dessas coisas todas. Isso é fundamental para a gente entender o conceito e, consequentemente, entender a ideologia que está por trás desse conceito. E no caso do Brasil é isso. Há uma grande defasagem de conhecimento, de consciência histórica, porque é isso, ou é o senso comum, que impede, inclusive, o bom senso. Algumas pessoas, com base no senso comum, chegam ao bom senso. Pondera as coisas, não é assim, não é assado. Agora, o senso comum é isso aí. É a ideologia que é difundida, enfiada, goela abaixo do povo. A ideologia de quem domina a sociedade, de quem contém o poder econômico e, consequentemente, controla os aparelhos ideológicos, de difusão ideológica. E aí, com algumas exceções, a gente vê, com base no senso comum, se chega a um bom senso. As pessoas não saem por aí gritando, somos todos Lava Jato, somos todos Sérgio Moro, mito, mito, mito. A pessoa que tem bom senso, mesmo com senso comum, não faz isso. Agora, é preciso ir mais a fundo, é preciso ir no senso científico. E aí é a questão do conhecimento, de ver como os explicadores do Brasil trataram essa questão. E eu sempre falo aqui, eu considero, por exemplo, Nelson Werneck Sodré, um dos mais completos explicadores do Brasil. E tem outros tantos aí, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, enfim, se eu for citar aqui, com certeza vai ficar aí gente importantíssima. O Clóvis Moura, para a gente entender o escravismo, como os escravos se organizavam para se rebelar contra o escravismo. Essas questões são fundamentais. E isso, muitas vezes, não é devidamente valorizada. Mesmo em setores importantes, os setores organizados da esquerda, o movimento sindical, o movimento social, os partidos. Precisa assumir a nacionalidade, a bandeira do país, da nação, do povo. E, fundamentalmente, isso depende de se entender essas complexidades todas. Entender a crônica dos saltos civilizatórios, o que foi a abolição, a independência, essas coisas que eu sempre falo aqui, os saltos civilizatórios, a proclamação da República, a Revolução de 30, as constituições de 46 e de 88.
né? Isso tem uma importância. Eu falei aqui também recentemente da Carta Testamento do Getúlio Vargas. Isso tem grande valor, né, sobretudo para quem quer, quem tem interesse, né, e não ser amador, não tratar as coisas como amadores, né? Repito, tem forças políticas aí de esquerda ou militantes de esquerda que não valoriza isso, né, que não, né, acha que basta sair por aí defendendo, né, segmento A, segmento B, o tal do identitarismo que se fala muito por aí. Né? Isso tudo é importante, obviamente, né? Porque é isso, né? O preconceito social que eu sempre digo aqui, que permeia toda a sociedade, toda a pirâmide social e ganha transversalidade e atinge as populações mais vulneráveis. Quem está desempregado? Rico fica desempregado, patrão fica desempregado. Né? Quem é a população carcerária? Quem é a população que mora nas periferias das cidades, mora nas favelas, etc. Enfim, a gente olhando isso, a gente entende, né, nas obras desses explicadores do Brasil e na crônica dos que fizeram, né, parte desses saltos civilizatórios, a crônica da abolição, a crônica da independência, a crônica da Revolução de 30, da Proclamação da República, né, a crônica da Constituinte de 1946. Eu falo as biografias que eu escrevi, que eu agora estou mudando aqui de cenário, mas eu sempre deixo a biografia do Pedro Pomar, do Maurício Grabois, né, agora mais recentemente do Aurélio Pérez. Eles participaram diretamente disso. É importante que a gente, né, veja o que está acontecendo agora nesta dimensão. Sempre fala de pegar o fio da história. A partir disso, a gente vai desenvolvendo o raciocínio para a gente chegar a um denominador comum. E a gente entende, consequentemente, por que eles chegaram ao ponto de propor uma reforma da Previdência tão absurda, tão cruel como essa que eles estão propondo agora. É uma coisa escravista. Que é isso, pegue a crônica de Joaquim Nabuco, André Rebouças, ou outros tantos aí, né, a crônica da abolição, a crônica da República. Sempre fala aqui do Oliveira Viana, Alberto Salles, essas coisas todas que eu sempre comento aqui, né? Mesmo aí as obras literárias, né? Machado de Assis, né? etc. Enfim, isso é o Brasil, Lima Barreto. Isso é Brasil, a gente precisa, né, levar em consideração tudo isso, porque senão a gente fica se esguelando por aí e não tem consequência. Não tem consequência. Né? Se a gente não entender que a reforma da Previdência, reforma entre aspas, da Previdência encerra toda uma trajetória histórica, todo um sentido de classe, né? E que é necessário que a gente faça movimentos táticos no sentido de impedir esse retrocesso, criar barreiras. Que é isso? Nós não estamos na ofensiva, como se diz, né? Nós estamos recuando, né? Estamos sendo empurrados contra a parede, é isso. E aí você tem que saber quais são as suas habilidades, as suas possibilidades para você não ser jogado nas cordas. E, fundamentalmente, a gente tem que entender que esta reforma da Previdência não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Ela explica a essência do golpe de 2016. Porque eles conseguiriam fazer essa reforma da Previdência sem o golpe de 2016, sem a marcha dos cachorros loucos, sem a Operação Lava Jato, sem todo esse aparato que foi mobilizado nas eleições de 2018 para eleger. Eles queriam alguém da direita. É óbvio que não, a direita ela também não é homogênea. Essa direita liberal, por exemplo, dita liberal, né? Não é aquele liberalismo lá do Adam Smith, que ele dizia que os capitalistas deveriam evitar frequentar até o mesmo clube para evitar a tentação de se juntar em grupos, monopólios e tal. Porque se isso acontecesse, ele diz isso, está lá no livro famoso dele, Investigação sobre as Causas da Natureza da Riqueza das Nações. Ele dizia, se juntar em truste, pode, né, os capitalistas se juntarem em trustes, monopólios e tal, pode haver concorrência, né, livre mercado, essas coisas todas que ele dizia. Ele mesmo dizia, não pode.
Então, esses liberais que se dizem liberais são os liberais dos monopólios, né, que controlam com mão de ferro, né, os setores da economia e, consequentemente, controla a pirâmide social, consequentemente, controla a difusão da ideologia. É isso. Vendem o preconceito social com as suas transversalidades como uma coisa natural. A imutabilidade social. Quem é patrão, nasce patrão, filho de patrão vira patrão. Quem é trabalhador, vive, né, morre trabalhador, o filho do trabalhador vai ser trabalhador e assim por diante. Quer dizer, a pirâmide social é essa. Né? A difusão ideológica é essa, para que a pirâmide não seja alterada. Pegue aí, por exemplo, a mídia, como a mídia vem tratando isso, na reforma da Previdência. O que a mídia diz? Né? Primeiro que os editoriais dos jornalões, que eu sempre menciono aqui, primeiro que eles põem assim como se fosse uma coisa inquestionável, né? Não tem mediação, só não enxerga que precisa fazer a reforma da Previdência quem é burro, quem está interessado. Eles põem assim, as corporações, né? Os privilégios. O governo vai lançar uma propaganda gigantesca, né? Um massacre de propaganda aí, fora o trabalho ideológico diuturno aí do cartel mafioso midiático. Né? Vendendo o quê? Mentiras, falsidades, conceitos falsos, apelando inclusive para emotividade, né? Trabalhando a emoção no lugar da razão. E é isso, né? Quando a pessoa raciocina pela emoção, raciocina pelo senso comum. E fica nas mãos desse tipo de gente aí, que não tem escrúpulos, não tem pudor. Porque é a natureza de classe. É que eu sempre digo aqui, como que a humanidade chegou, por exemplo, a duas grandes guerras, duas grandes tragédias, aqueles regimes insanos, né, nazifascistas, né, e sem contar as outras guerras aí de grandes dimensões, guerra no Oriente Médio, no Vietnã, na Coreia, aqui os regimes militares aqui na América Latina. Né? Por que se chega a isso? Porque a ideologia, as pessoas, quando assumem uma determinada ideologia, e essa ideologia aí do capitalismo é isso, do neoliberalismo é isso, a ideologia do fascismo, elas se esvaziam de conteúdo humano, né, e viram troglodita. Ou não é assim aí com os lavajatistas, bolsonaristas e tudo mais? A gente olha para essa gente, o cinismo, né? Como eles são cínicos, frios, como eles mentem assim de maneira descarada. Vocês querem um exemplo? Essa história aí do fundo de garantia, por exemplo, por tempo de serviço, que eles enfiaram na reforma da Previdência. O que explica isso? Pela lógica deles, vejam bem, olha aí, isso é muito ilustrativo desse conceito que eu estou falando aqui. Pela lógica deles, essa questão do fundo de garantia não influencia absolutamente nada. Eles não querem, entre aspas, economizar. Como é que eles vão economizar do fundo de garantia? Quer dizer, o trabalhador aposentou, ele continua trabalhando, não tem mais fundo de garantia. E quem já se aposentou, né, com a reforma veio, a pessoa já está aposentada, continua recebendo fundo de garantia, porque é contrato, eles não podem mexer, né, no contrato estabelecido, mas não vai receber a indenização ainda, os 40%. Vejam, é um contrabando, podemos dizer assim, que eles enfiaram ali para beneficiar quem? Quem vai se beneficiar disso? A Previdência, na lógica deles, nem a turma da bufunfa, não, na lógica da ciranda financeira, a reforma da Previdência é isso. É os tetos que eu sempre menciono aqui. Quem é que vai se beneficiar disso, se não o patronato? Por que isso tem que ser enfiado na reforma da Previdência? Veja aí, ó, a natureza da coisa. A natureza de classe, o sentido ideológico. Né? Inclusive, isso aí é aceno político para ganhar aí todos os setores do patronato para a reforma da Previdência. Quem é que perde com isso? Olha aí a questão da pirâmide social, a questão de classes e etc. Agora, um outro conceito muito importante para a gente também refletir sobre o significado dessa reforma da Previdência, que é a história da revolução demográfica. Já comentei aqui, em vídeos passados, por exemplo, Cuba, que tem um dos mais elevados, né, se perde para algum país, eu não tenho esse dado atualizado, mas se
perde para algum país em termos de expectativa de vida, é muito pouco, por muito pouco. Está no topo. O que tem Cuba? Por que Cuba pode sustentar, a sua população, os seus idosos, os seus aposentados, etc. Aí um outro regime aí qualquer não pode. O regime capitalista não pode. Vejam que o problema, na verdade, é um problema de natureza social. É evidente, Cuba passa por dificuldades, e tudo isso que a gente sabe, tem tudo, é um cerco, uma pressão, e é um país pobre. É só comparar a condição de vida de Cuba com os seus vizinhos ali, é uma região muito pobre, sempre na história, sempre foi oprimida pelas colônias, e agora sob o cerco do regime norte-americano, desde a Revolução de 1959. Compare como vivem os cubanos, na média, e como vivem os povos ali daqueles países, Haiti, Jamaica, aquela região toda ali. Mas a questão é essa. O problema é que diz que tem um envelhecimento aí, da população, as pessoas estão vivendo mais por qual motivo? O desenvolvimento da tecnologia. O desenvolvimento da tecnologia, naturalmente, também faz o desenvolvimento social. Teria todas as condições de ter um regime que proporcionasse bem-estar para toda a humanidade, sem problemas. Então, o problema é a natureza do regime. Em outras ocasiões, também houve revolução demográfica, não nessa dimensão que nós estamos vivendo agora, evidentemente. Não é nessa dimensão. Mas houve. Qual era a expectativa de vida antes da Revolução Francesa? No começo do século XX? A questão do desenvolvimento tecnológico é isso. Proporciona a produção de alimentos, de saúde, inclusive de conhecimentos científicos, essas questões todas aí, da prevenção de doenças, da qualidade de vida, manter a qualidade de vida, desenvolver a qualidade de vida. Tudo isso deveria estar a serviço da humanidade. Então, teria que ter um regime que as pessoas, de um modo geral, pudessem usufruir disso, do desenvolvimento da tecnologia. Agora, no regime do capital, o que eles fazem? Eles se apropriam. Se apropriam, inclusive, da força de trabalho. Quer dizer, esse é um raciocínio importante. O trabalhador, o que ele tem para sobreviver, se não a sua força de trabalho? Ele vai vender o quê? Como que ele sai por aí e vende? Eu tenho aqui, o que você tem para vender? Eu tenho força de trabalho, então entra aqui. Aí eu te pago, comprou a força de trabalho. O capital compra tudo, inclusive a força de trabalho, compra a tecnologia e põe a serviço dos detentores do capital. E, consequentemente, os detentores do capital conseguem fazer esse exercício de dominação política, dominação ideológica e tal. Por isso que o conceito aí é de classe dominante. São as classes dominantes, que tem mais capital, menos capital, mas compõem classes que dominam o sistema. E aqui no Brasil a gente sabe quem são as classes dominantes, de onde elas vieram. Qual é o seu papel na trajetória? Explicadores do Brasil. O Brasil não é para amador, claro que não. A gente sabe de onde esse povo todo veio, como eles trataram a força de trabalho no escravismo. Essas coisas, às vezes, a gente não se dá conta, mas 388 anos de escravismo num país descoberto há pouco mais de 500 anos, a influência que isso tem nas classes sociais. Quer dizer, não é fácil a gente entender quando a gente se depara com essas atitudes de perversidade. Não é fácil a gente entender, porque a primeira reação que a gente tem é de indignação. Indignação. Como é o que vai ser desses jovens que estão entrando no mercado de trabalho? O que vai ser desses que ainda não se aposentaram, ou mesmo dos que já se aposentaram? O que será deste país? Eles põem o capital. O Marx tem uma frase muito interessante que ele dizia que o capitalismo é como o rei Midas, aquele lá da lenda
né, de que em tudo que ele tocava virava ouro. Ele dizia, tudo que o capitalista toca vira mercadoria. Eles estão pondo a mão na Previdência para transformar em mercadoria. E qual é a mercadoria da Previdência que eles estão passando a mão? Tentando passar a mão aí com essa reforma. Qual é a mercadoria? Dinheiro. O dinheiro do coitado que recebe lá a sua aposentadoria, o mínimo para comer, para comprar seus remédios, enfim, para sobreviver. Tira da boca. Isso é cruel, isso é desumano, tira da boca das pessoas. Para quê? Tira o dinheirinho ali, contadinhas, as moedinhas do coitado do aposentado ou do idoso que recebe, né, ou vai receber, iria receber, né, uma ajuda aí. Essa questão como a sociedade tem que tratar as pessoas, as classes, o sentido da inclusão social, né, tira tudo isso. Porque é um teto, para manter o teto. Né? Aquela história dos tetos aí que eu sempre comento aqui, enfim. E a gente olha para a cara dessa gente e fala assim, né, isso é humano? O que pensa um ser que faz uma coisa dessa, uma proposta dessa como a reforma, entre aspas, da Previdência Social? Para quê? É isso quando os capitalistas, nessa lógica que eu estou comentando, quando eles põem a mão, né, numa determinada mercadoria, evidentemente que eles vão trabalhar com essa mercadoria de acordo com seus interesses. Poderiam estar produzindo aí bens de consumo, né, alimentos, enfim, uma série de coisas e tal. Agora, qual é a dinâmica do capitalismo? O que aconteceu na Grande Depressão de 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York? E depois, né, aí o mundo entrou naquele turbilhão entre guerras, né, do pré-Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Depois, o surgimento da nova composição, da nova dominação, né, do capitalismo, e agora sob a condução do regime norte-americano. Né. A acumulação financeira, dinheiro, não se investe na produção. Quer dizer, mesmo as empresas que tem aí, que produzem e tal, tem uma parte da sua contabilidade que vem lá da ciranda financeira, do mercado, né, dos títulos públicos, dos tais derivativos que vêm de títulos, a papelória toda aí do mundo financeiro. Eles estão vendendo, comprando e tal, e está entrando uma parte do dinheiro na contabilidade da empresa vindo daí. Né? E isso, consequentemente, vai reduzindo a produção. E eles vão trabalhando com dinheiro. É dinheiro, precisa de mais dinheiro. É um insumo básico do capitalismo nessa forma mais recente do projeto neoliberal, é essa circulação dos tais derivativos, do mundo do dinheiro, né, do mercado de títulos públicos, dos orçamentos públicos aqui. É isso, né? É transferência de recursos orçamentários para esse mundo do dinheiro. A reforma da Previdência é só isso, não tem mais absolutamente nada. Qualquer argumento que se utilize a favor da reforma da Previdência é falacioso, sem considerar que esse mecanismo de transferência de renda dos pobres para os ricos, o que os pobres, os trabalhadores conseguiram conquistar nos saltos civilizatórios, na Revolução de 30, na Constituição de 1946 e 1988, tudo isso eles querem passar, derruba tudo e passa a mão em tudo isso. A essência é essa. O resto é verborragia. O resto é o cinismo. Eles, cinicamente, né, porque eu sempre digo aqui, eles não vão chegar aqui e dizer assim, ó, gente, esse negócio aí de impeachment, da Lava Jato, do Mensalão, isso aí é tudo, isso não é de verdade, viu? Isso é para enganar os trouxas aí e tal. Eles não vão falar isso, obviamente. Né? Cachorros loucos! Vamos lá, para a rua! Contra a corrupção, fora PT, somos todos Lava Jato, somos todos Sérgio Moro, tal. Mito! Vamos! Mas tudo isso aí, ó,
é para meter a mão na aposentadoria do povo, meter a mão no orçamento, nas estatais, patrimônio público, no pré-sal. Né? E aí nós precisamos do quê? Dos aparelhos ideológicos. Vocês vão ver aí o jogo como vai ser, da propaganda do governo. Um detalhe importante, esses casos aí de corrupção, não tem novidade nenhuma. Absolutamente nenhuma. A pessoa precisa ser muito desinformada, muito desatenta para achar que... Não, agora surgiu o caso aí dos filhos do Bolsonaro, do Queiroz, do Bebiano, e não sei mais o quê. Então... Ué, eles vivem onde? No mundo da lua? Como é que vive essa gente desse clube privado aí? E por que estoura tudo isso aí? Porque eles... guerra de facção. Eles não estão interessados em remover tudo isso. Questão aí. Remover tudo isso, joga... Isso aqui é lixo. Lixo histórico. Isso aqui é século XIX, ideologia do século XIX, do escravismo. Não cabe mais aqui no século XXI, não tem sentido. Eles não estão interessados em fazer isso. Tem corrupção aqui, tem corrupção ali. A Isto É dá corrupção daqui, a Veja dá corrupção dali, a Globo dá corrupção de lá, o Estadão e editoriais e não sei mais o quê. Ué, eles estão fazendo o que exatamente se não politicagem? Eles estão revelando o que de novidade? Pegue o histórico da Operação Lava Jato, as delações premiadas, não essas aí, depois que eles fraudaram tudo. Depois que eles viciaram tudo. As primeiras, o primeiro depoimento do Marcelo Odebrecht, o primeiro depoimento do Eike Batista, o primeiro depoimento do Palocci, o primeiro depoimento do João Santana, o primeiro depoimento do Nestor Severo, do Paulo Roberto Costa. Tem aí, está circulando aí. É isso, né? Eu comentei aqui uma ocasião que eu tinha vontade de sistematizar tudo isso, mas é uma questão que a gente não tem tempo, não tem recurso, não tem meios, né? Porque seria a crônica das farsas do Mensalão e da Lava Jato com dados concretos, só transcrever o que disseram aí todos esses delatores nos seus primeiros depoimentos. A gente vê, e aí chega essa... mas tem Queiroz, tem Laranja, tem não sei mais o que. Sim, mas tem, claro que tem. Pega o relatório do senador José Paulo Bisol, pega os documentos, o relatório do senador José Paulo Bisol da CPI das empreiteiras, isso no começo dos anos 90. Pega o relatório da CPI da evasão fiscal, pega os relatórios aí da CPI dos bancos, tem tudo aí. A Operação Lava Jato se descobriu. O documento interno da Petrobras de 2000, que eu sempre cito aqui, pega tudo isso aí. Seria a crônica de uma farsa, de uma mentira. Para quê? O resumo da ópera, a síntese de tudo isso. Aí, essa insanidade, essa maldade fascista, que é a propaganda, goebbeliana e tudo mais, que é a reforma da Previdência Social, que foi precedida da reforma trabalhista, da emenda constitucional 95, os ciclos de governos dos ex-presidentes Lula e Dilma, Por que é isso? Por que até meados dos anos 90 as coisas aconteciam tudo de maneira normal? Ninguém falava em reforma da Previdência, essas coisas todas, reforma trabalhista, em levar o Brasil de volta para o século XIX. E, de repente, tudo isso começou. Projeto neoliberal, Fernando Henrique Cardoso, taxa de juros nas alturas, a ciranda financeira, dívida pública explodindo, esse mecanismo de transferência de renda orçamentária dos pobres para os ricos. A lógica é isso aí. Como Marx dizia, põe a mão na Previdência, vira mercadoria, e a mercadoria deles é o dinheiro tirado da boca, sobretudo dos mais pobres. É isso aí. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.